Gente, o assunto de hoje é um assunto super interessante sobre relacionamentos falidos que as pessoas deixam de terminar porque têm filhos. Então, se você está passando por algo assim, está com medo de terminar, de separar porque você tem filhos e tem medo deles sofrerem, já deixa sua curtida, deixa seu comentário, porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tá bom? Bora pro vídeo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito interessante. Gente, esse vídeo é voltado para pessoas que já estão em um relacionamento, pessoas que estão casadas, pessoas que têm filho, que têm algum problema no relacionamento, mas que por alguns motivos não conseguem terminar. Então, gente, o que acontece demais são pessoas me mandando mensagem falando assim: Hugo, eu não tô feliz com o meu relacionamento, não tá fluindo, não tá legal, eu não tô bem, não tô satisfeita, não tô satisfeito. É uma coisa que eu sinto que não tem amor, não tem companheirismo, não tem proximidade, não tem aquela união que tinha no começo, ou talvez nunca teve essa união, só que a gente tem um filho. Como que eu faço? Porque, poxa, se eu separo, o meu filho vai sofrer. Eu não quero que o meu filho cresça sem o pai, eu não quero que o meu filho cresça sem uma influência masculina, eu não quero que meu filho cresça sem uma influência feminina, talvez, mas o fato é que eu entendo que se eu separar, isso vai ser muito danoso, vai ser muito destrutivo para o desenvolvimento psicológico do meu filho. E aí, gente, direto eu lido com essas questões de pessoas que estão num relacionamento realmente falido, um relacionamento onde ela não está feliz, mas ela insiste, ela continua por causa dos filhos. Visto de um primeiro modo, visto de uma forma ali mais rasa, é completamente compreensível, porque, ora, a gente quer que os nossos filhos eles sejam felizes, que eles desenvolvam, que eles sejam pessoas realmente que vão progredir na vida. E para isso, muitas vezes, os pais abrem mão da própria felicidade para que os filhos tenham a dele. Só que, gente, primeira coisa que eu quero abordar com vocês aqui é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas falam assim: eu não vou me separar por causa do meu filho. Só que na verdade não. Muitas vezes você sabe em primeiro lugar que o seu filho vai ficar bem. Só que você precisa de uma desculpa para ficar junto. Então a primeira coisa que eu quero que você avalie é isso, tá? Tenta ver dentro de você. Exclui o seu filho. Imagina assim: olha, eu não tenho filho, não existe criança na minha vida. Eu conseguiria terminar? Eu tenho a capacidade mental de sentir que eu encontro outra pessoa? Ou será que eu penso assim: não, se eu terminar eu vou ficar sozinha. Se eu terminar eu não vou achar ninguém. Se eu terminar ninguém vai gostar de mim e eu tenho medo de ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha. Talvez eu ficaria carente, eu não teria ali uma coisa que eu tô acostumado e isso me faria mal. Primeira análise para você fazer, tá bom? Se caso for, você já sabe que o seu caso não é o filho, mas uma fraqueza emocional, uma dependência, uma carência, uma insegurança que está te bloqueando. Agora, poxa, Hugo, não é isso. Eu sinto que realmente se eu não tivesse filho eu terminaria. A questão é a criança. O que eu faço? Bom, então se a questão é a criança, você precisa entender o seguinte: olha, quando você está num relacionamento, quando você está namorando com uma pessoa, quando você está casada e o seu filho está crescendo, o seu filho está em desenvolvimento psicológico, físico, seu filho realmente está se tornando um ser humano e ele está ali naquele processo de evolução, ele observa tudo à sua volta. Então, gente, vocês já ouviram falar uma vez que não adianta, por exemplo, você falar para o seu filho que ele tem que comer verdura? Você precisa comer verdura para que através do exemplo ele entenda que ele precisa comer? É assim em tudo. Então as crianças, elas observam tudo, gente. Quando uma criança, agora eu quero que você se coloque na pele da criança, na mentalidade dele. Uma criança, ele observa os pais e ele percebe que não tem amor, não tem carinho, não tem afeto, o pai não cuida da mãe direito, o pai não dá carinho para a mãe, o pai priva a liberdade da mãe, eles estão sempre brigando, a mãe talvez briga com o pai, a mãe cobra o pai. Então, assim, um relacionamento realmente falido, sem amor. E a criança tá vendo isso o tempo todo. E o que ela vê além disso? Ela vê que apesar disso tudo, essas pessoas não se separam, elas continuam juntas. O que fica na mente dessa criança? Que amor é tolerar, amor é superar dificuldades, amor é você se sacrificar pelo outro, amor é você abrir mão do que é bom pra você pra estar junto. Ou seja, o amor não é um sentimento gostoso, o amor é um sentimento que você encontra uma pessoa e você fica com essa pessoa apesar de qualquer merda que tá acontecendo na sua vida. Então, gente, muitas vezes essas crianças crescem com um padrão baixíssimo, elas encontram outros relacionamentos tão ruins, tão falidos quanto o dos pais. Eu já atendi várias pessoas que elas têm um padrão. Por exemplo, eu atendi uma mulher semana passada que ela só fica com homens que a atraem. E ela não entendia por quê. Ela fica com homens que têm características de traição e com pouco tempo eles realmente traem essa mulher. Quando a gente foi ver, quando a gente foi buscar a fundo, eram as mesmas características do pai dela. Ou seja, ela cresceu vendo o pai como um exemplo de homem, para relacionamento. Ela começou a buscar o mesmo exemplo. Ela começou a ficar somente com um padrão de homem. Todos esses homens acabavam por traí-la. Isso se tornou
tornou um padrão, algo realmente enraizado na vida dela, e ela teve uma dificuldade enorme para sair disso. Se ela tivesse, por exemplo, crescido em um lar onde o pai era extremamente carinhoso, o pai cuidava, o pai protegia, a mãe era atenciosa, a mãe honrava o marido, gente, isso não teria acontecido. Ela teria um padrão alto. Quando ela olhasse para um homem e o homem tratasse ela assim, ela rapidamente iria sair, ela não ia aceitar uma coisa dessa. Então a melhor coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: a melhor forma do seu filho crescer de uma forma positiva não é você aceitando essas coisas, é você mostrando para ele através do exemplo que você precisa ser feliz, que ele precisa ser feliz, que quando uma coisa não tá boa na nossa vida, a gente joga fora, a gente não insiste em coisa que tá quebrada, a gente não fica tolerando, por exemplo, brigas, a gente não fica tolerando faltas de respeito, a gente não tolera castrações de liberdade, simplesmente porque a gente quer estar junto. Então, o seu filho, ele vai ter um baque quando vocês se separarem? É lógico, só que a criança, gente, a criança é muito adaptável, muito mais do que nós adultos. Se a gente pega um adulto que sempre viveu numa cidade quente e leva ele para uma cidade fria, nossa, ele vai custar se adaptar. Uma criança não, uma criança vai sofrer ali nos 3 primeiros dias, na primeira semana, daqui a pouco para ela já é um mundo completamente familiarizado, já é uma coisa completamente nova e boa para ela. Então é a mesma coisa com relacionamento. Quando você separa, quando você termina, o seu filho, ele vai sentir essa falta, vai, só que por pouco tempo. Logo depois ele vai se sentir bem. E aí, ao passo que ele também se sente bem, ele vai conseguir perceber que a mãe dele não aceita coisas que não era para aceitar. Ele vai se espelhar em você. Se for homem, ele vai perceber, olha, essas atitudes do meu pai não foram legais. Eu não devo ser desse jeito, eu não devo tratar as mulheres desse jeito. Se for uma menina, ela vai pensar, nossa, eu não devo procurar um homem que seja igual ao meu pai. Eu não devo procurar um homem que me trate assim. A minha mãe, que é a minha referência, ela não aceitou, então eu não devo aceitar também. Então, gente, a melhor coisa que vocês fazem pelo desenvolvimento dos filhos de vocês é não obrigá-los a estar em um lar onde os pais não se dão bem, onde os pais não são felizes, onde os pais só sabem brigar, discutir e não tem uma convivência harmoniosa. Então, como mãe ou como pai, não pense simplesmente no prazer momentâneo e imediato do seu filho, pense a longo prazo, pense quem que ele vai ser no futuro, quem que ele vai ser daqui a alguns anos, quando ele for adulto, e tudo que ele tiver como parâmetro para avaliar as pessoas for o exemplo que vocês deram para ele. Isso vai fazer total diferença na sua decisão. Eu espero que você decida corretamente, que você não fique em um relacionamento que está te fazendo mal, simplesmente por uma coisa, uma percepção errada sobre o desenvolvimento infantil. Gente, um grande beijo para vocês. Se tiver gostado do vídeo, deixa a curtida, deixa o comentário, não deixa de entrar aqui e se inscrever no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Beijo grande para vocês, até o próximo vídeo.